Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma entrevista com o Jacques Legoff, um dos maiores especialistas em filosofia medieval. E vamos falar também sobre iluminuras. O que significa iluminura? Le Point, né? Enquanto historiador da Idade Média, o senhor deve ter estudado bastante as cidades desse período, sua importância e seu papel. A cidade medieval foi uma continuação da cidade antiga? Jacques Legoff. Na antiguidade, a cidade desempenhava três papéis principais: um papel militar, uma função administrativa e política, e por fim uma função econômica restrita ao consumo e sua ligação com a produção, uma vez que estava restrita às grandes propriedades rurais denominadas ville. Na primeira metade da Idade Média, com o desenvolvimento do feudalismo, as cidades sofreram mutações. A antiga vocação militar declina, suplantada pelo surgimento do castelo fortificado, que se torna o centro do poder. A partir do século XII, as cidades se transformam também em centros de produção. Foi assim que a Idade Média assistiu ao desenvolvimento do artesanato, ainda que ele já existisse nas pequenas aglomerações, irá se difundir principalmente nas cidades. Essa cidade nova modelou uma nova sociedade de que modo? Em primeiro lugar, surgiu uma nova categoria social, a burguesia, beneficiária das franquias e liberdades urbanas. Mas existe ainda um segundo aspecto: foi nas cidades que se desenvolveu uma instituição fundamental muito diferente da que existia na antiguidade, a escola. O cristianismo havia criado escolas em seus centros de poder na Alta Idade Média, os mosteiros e as dioceses, escolas monásticas e escolas episcopais. Mas o que aparece no século XII são as escolas urbanas, que chamaríamos hoje de escolas primárias e secundárias, que tiveram um papel capital. Tudo isso tem uma perspectiva mercantil e econômica, exatamente, mas não apenas isso. O cuidado com a boa administração estava também presente. O mercador medieval é um homem que lê, escreve, calcula, mas também um homem que viaja e se informa. Foi assim que as cidades se tornaram o berço da alfabetização e da instrução. E isso escapou, durante muito tempo, aos homens do passado que enxergaram a Idade Média como um período de obscurantismo. Certamente não se pôde realizar tudo, mas foram desencadeados processos essenciais e irreversíveis em direção à democracia e à instrução generalista que está na base da vida moderna. Creio que a alfabetização lançada pelas cidades da Idade Média foi um dos grandes componentes do sucesso e da hegemonia do Ocidente a partir do século XV e XVI. A arte possuía um espaço próprio na cidade medieval. O belo não era um valor bem definido no começo da Idade Média. Confundia-se mais ou menos com o útil. Mas o belo se desenvolve e torna-se uma qualidade a partir do século XIII ou início do século XIV, que podemos constatar em dois domínios: o domínio do retrato, que ressalta e valoriza a individualidade dos sujeitos e a beleza de certas pessoas, e o domínio da imagem da cidade. A população da Idade Média, 100% anti-ecológica, considerava o campo hediondo, as montanhas aterrorizantes e o mar odioso. Só a cidade era bela. O teatro havia sido condenado pela igreja, que o considerava um prazer diabólico. Em meados do século XIII, o teatro explode nas praças públicas sobre os cavaletes e tablados dos saltimbancos. Não é uma tarefa fácil conceituar o significado do período medieval na história da filosofia. Um período longo, cerca de 10 séculos, do século IV até o século XIII, marcado por muita instabilidade e profundas transformações culturais, como podemos ver através dos dados fornecidos na entrevista do historiador medieval Jacques Legoff. Essas mudanças fazem parte do processo de desintegração interna que culminou na queda do Império Romano, um dos mais importantes impérios da Antiguidade. Muitas vezes você deve ter ouvido ou lido referência à Idade Média como um período de trevas e obscurantismo. Conhecendo um pouco da história deste período, podemos saber se essa expressão possui algum fundamento. Um dos arquivos históricos mais curiosos sobre essa questão e que merecem ser observados são as pinturas e os desenhos sobre temas medievais. Observe, por exemplo, as cenas medievais ao lado retratadas nas iluminuras dos irmãos Limborg, né, que viram em 1412-1416 no livro Lettres Riches Heureux du Duc de Berry, né, sobre os meses do ano. O que significam iluminuras? Iluminuras são ilustrações de figuras, flores ou ornamentos, em geral de feição miniaturista, executadas em pergaminhos para ilustrar antigos manuscritos. Eram executadas a pena e tinta, preta ou em cores, ou em aquarela opaca ou transparente, sobre papiro e também a têmpera sobre pergaminho. Fazer iluminuras era um ofício importante na arte medieval, constando em grande parte dos livros produzidos durante aquele período. O nome iluminura vinha do fato de que muitas dessas ilustrações eram feitas em ouro e prata, iluminando o sentido do texto. Independentemente da época que foram desenhadas, percebe-se o belo e a admiração sobre o tema no olhar do artista expresso nas imagens
cenas belíssimas, dotadas de uma harmonia, suavidade e de uma sensualidade que nada tem a ver com um período de trevas. Pelo contrário, podemos afirmar que a Idade Média é um período de construções simbólicas, religiosas, metafóricas e místicas que exige uma capacidade de abstração reflexiva e de organização que só grandes mentes conscientes e sensíveis são capazes de produzir. Então, isso aí. Só um pouco desse trecho que espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.